pessoal, nós estamos aqui diretamente de Amman, na Jordânia, começando mais um IDCast, que é o podcast da missão Associação Missionária Cristã ID. E eu estou aqui com uma equipe top 10, que são as professoras que estão compondo a equipe. Nós somos uma equipe de 10 pessoas aqui na Jordânia, que viemos para um trabalho muito específico da parte de Deus, mas temos um trabalho mais específico ainda, porque nós viemos para implantar a Escola de Educação Infantil Cristã Refúgio. E como é uma escola de educação infantil cristã, nós precisamos também de ter professoras, de pessoas que entendam da infância, que entendam sobre pedagogia, didática, é muito importante isso. Então eu vou aqui, cada uma vai estar se apresentando, né? São irmãs de vários lugares do Brasil, de várias denominações, todos juntos em prol do reino de Deus. Então, eu vou começar aqui para a minha direita, a Vanessa. E cada uma vai se apresentar. Vamos lá? Olá, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou a Vanessa Magalhães, lá do Rio de Janeiro. Também sou educadora, pedagoga e atuo, sou membro da Igreja Missionária Evangélica Maranata, atuando lá na coordenação do Ministério com Crianças. Oi, pessoal. Meu nome é Caroline Vargas. Sou do Paraná, em Maringá, sou missionária da Igreja Missão Cristã Integral. Eu trabalho no enfrentamento à violência à criança. Bom, agora eu vou me apresentar. Meu nome é Cláudia Guimarães, eu congrego na Igreja Batista do Recreio, Pastor Wander. Sou gestora de projetos da Missão ID, juntamente com meu esposo, que é o diretor da missão. E sou educadora, sou pedagoga, especializada em educação infantil, evangelista e pastora de crianças. Eu sou Flávia, sou do Rio de Janeiro, faço parte aqui também da Missão ID, estou muito feliz de estar aqui, é o terceiro refúgio que a gente está trabalhando junto, e sou da Assembleia de Deus em Pilares e também sou educadora cristã. Bom, eu sou Andresa Rodrigues, vim de Recife, moro em Recife há 5 anos e lá pastorei junto com meu esposo a Igreja Batista Missionária em Barra de Jangada. Como Flávia, também é a terceira vez que eu estou participando dessa equipe de implantação da Escolinha Refúgio. Pessoal, tem um detalhe muito importante que ninguém citou aqui na nossa apresentação. A maioria aqui somos escritoras, né? A Vanessa é autora de livros, a Carol, eu e a Flávia. E quem sabe, né, Andressa, a gente profetizando a sua vida aí, porque é muito importante a gente produzir, né, literatura cristã, na área de Ministério Infantil e Educação Infantil. É muito importante, não é, meninas? Sim. A gente vê aqui na Jordânia a falta de materiais para a criança. Então, assim, nós estamos até comentando, né? Como isso faz a diferença na construção de olhar para a infância de uma forma diferente, né? Sem literatura não há como, né, enxergar a criança. Nossa, bem lembrado, Carol, porque... Impressionante, gente, a dificuldade de encontrarmos livros infantis aqui. Nós saímos em várias livrarias, tem livro para adulto, mas livro infantil é uma dificuldade, né? Porque a gente precisa de livros para colocar no refúgio. A gente trabalha muito com literatura infantil na escola refúgio. E a gente não encontra, a gente encontrou alguns livros bíblicos infantis. Em inglês, né? Em inglês, tem mais em inglês até do que em árabe. Mas isso tem muito a ver, assim, reflete muito da cultura de não ter a infância como um período tão importante para a construção do ser humano. Então, assim, a infância ela não é tão considerada como hoje nós temos esse entendimento nos países ocidentais, cultura ocidental. E para quem não sabe, na Escola Refúgio nós temos uma sala chamada Brinquedoteca, né? E na Brinquedoteca tem uma parede só de livros. Então nós trouxemos alguns livros, né, infantis em português, alguns bilíngues, mas a gente precisa ter um acervo de livro infantil em árabe, porque nós estamos em terra árabe. E é impressionante a dificuldade que a gente está encontrando, né, de conseguir livros infantis. Olha, é algo para se rever. A gente quer que a gente está chegando aqui, né? Em nome de Jesus, para mudar essa história, né, gente? Amém. É interessante essa questão da cultura. Nós estávamos até conversando sobre isso esses dias. É tão... Eu não quero usar a palavra desvalorizada, que é forte. É a realidade, mas é muito forte. A questão de... A gente falando sobre a infância de Jesus, né, Carol? Né? Que é pouco... Não é citado na Bíblia justamente por causa dessa... A criança ela só tem valorização a partir dos seus 12 anos, né, Carol? Essa visão mais oriental, né? Outra parte a gente vive, então, no Ocidente,
onde nós entendemos que a fase da infância é uma fase de desenvolvimento e ali, né, é tão importante, né, ser tratada e apresentada a Jesus ainda na infância, e a gente chega aqui e a gente se depara realmente com esse desafio, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que é pouco falado, mas é pouco falado não porque, e não era, porque a cultura local mesmo aqui não valoriza a infância. E quem mudou isso? Jesus. Ele veio contra a cultura. Porque ele não só valorizou as crianças, como amou e ama as crianças. Lindo isso, né? E nos trouxe aqui por esse povo, para essas crianças, para a gente fazer participar da construção de uma nova geração. Exatamente. Vanessa levantou uma coisa muito importante. Nós não viemos aqui porque a gente ama criança. Muito né? bom. A gente ama criança, ama. Mas isso faz você sair lá do outro lado do oceano para vir pra cá? Não. A gente tá aqui, sabe por quê, gente? Porque antes de amar criança, a gente ama Jesus. E esse amor por Jesus que faz a gente enfrentar qualquer coisa, né, gente? É isso aí, Jesus Que vamos ama falar as crianças. um pouco dos bastidores? Vamos. Né? Que muita gente acha que missões é só flores, né? Ai, que lindo. Olha lá o pessoal no aeroporto, o Quero avião. fazer parte disso tudo. Que maravilha. Se Deus quiser, um dia eu vou. É assim, mas né? não tem ideia Como é? do preço que a gente paga, as coisas que a gente passa. Gente, é muita oração, é muita vitória, é alegria, mas também tem choro, tem oração. Então, assim, vamos falar um pouco desses bastidores? Andressinha, começa a falar aí pra gente. Amém. Então, quando a gente recebe o desafio, né? Quando nós somos desafiados a vir, a primeira coisa que a gente pensa são os recursos que nós não temos, né? Mas cada passo que vamos dando, o Senhor vai abrindo as portas, porque se Ele nos chamou, Ele vai, né, suprindo as nossas necessidades. Verdade. A primeira coisa que nós temos que ter é a convicção de chamado. Foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que nos chamou para estar aqui, então Ele se encarrega do resto. Amém. Ele se encarrega de suprir nossas necessidades. É né? verdade. E a gente, cada uma aqui, se for falar, vai estar aqui Tem uma compartilhando É verdade. o milagre diário que o Senhor tem feito para que nós estivéssemos aqui. Amém. Né? Porque nós temos esse amor por Jesus e esse amor que Ele coloca no nosso coração por aquilo que Ele ama e É prioriza. verdade. Só abrindo parênteses aqui rapidinho, Cláudia, o pessoal deve estar ouvindo alguma coisa aqui. Explica o que é. É verdade. É verdade. Estão vendo aqui uma sonoplastia? Gente, aqui nós estamos em Amman, né, na cidade, aqui na Jordânia. Nosso trabalho é no deserto, mas a base onde nós estamos instaladas é na cidade. Vocês estão ouvindo a oração, porque aqui na mesquita eles fazem várias orações durante o dia. São quantas no total, gente? Até perdi a conta. São 5. Cinco orações. E essa oração ela é feita na mesquita, no alto-falante para toda a cidade. Vocês estão ouvindo, olha. Até no shopping, né? Até no shopping. Aonde Todo lugar. A cidade inteira ouve o momento da oração, né? E tem até de madrugada. Aliás, eu tô acordando, gente, todas 5 horas da manhã eu tô acordando com essa voz. Com essa oração. E tem uma coisa em particular. No dia que nós fomos fazer as compras do refúgio lá no centro, a gente presenciou, assim, vi que não é uma coisa obrigatória, não é todo mundo que faz, mas algumas pessoas estendem o seu tapete Na aonde loja. estiverem, dentro da loja, de qualquer estabelecimento, e ali elas se curvam, ajoelham No para tapete, né? acompanhar no tapete, para acompanhar esse momento de oração. Outra coisa legal que eu vi quando eu cheguei aqui, que muda o horário. E aí eu falei, nossa, parece que um dia foi 6 horas, outro dia foi 7, mas na verdade são 5 orações diárias e tudo depende da posição do sol. Então eles têm um cronograma e cada dia tem um horário específico. Então não é um horário determinado, né? Eles têm todo um Depende. cronograma. Nossa, é cronograma solar, então. Isso, Né? da posição do sol para os horários das Uau. principais orações. Eles são bem disciplinados, né? Muito mais do que às vezes nós cristãos, né? Tem hora da vergonha, gente. Quando a gente chega numa loja aqui em Amman, a gente entra na loja, a gente se depara com um vendedor da loja com um tapete no chão e com a cara no chão, ajoelhado e fazendo lá a sua reza. Muita gente pode dizer assim, mas isso é religiosidade. Mas numa prática, né, numa vida espiritual, a gente precisa de uma disciplina espiritual. Disciplina e fidelidade. Né? E fidelidade. Fidelidade, não é? honra. Porque respeito. assim, enquanto os muçulmanos estão rezando 5 vezes por dia, às vezes tem cristão que pega a Bíblia só no domingo. É verdade. E não é uma vergonha? A gente se sente vergonhado de ver isso? Eu fico vergonha alheia. Envergonhado por todas as... Eu falo por mim.
envergonhado por todas as vezes que eu deixo a correria do dia a dia Te tomar o tempo de oração que eu tenho com Deus. Verdade. E eles param, né, a grande maioria, né, não todos para não generalizar, mas eles param na sua grande maioria em onde eles estiverem e eles têm um comprometimento de deixar todas as coisas para se comunicar com o Deus dele. Eu queria retomar a questão do desafio, que até mesmo quando a gente estava comentando aqui sobre essa questão do comprometimento, e essa missão eu participei, é o segundo refúgio que eu passei da missão Sertão, né, do refúgio lá em Tabuleiro Grande, e agora aqui em Amã, na Jordânia, né? Foi no ano passado. Mas assim, esse aqui particularmente foi realmente muito desafiador, porque é a primeira vez que eu saio do Brasil, então muitos foram... Muito diferente. Muito né? diferente, é muito diferente. Totalmente. E assim, aqui a particularidade da moeda local, que é uma moeda local, ela é bem cara, né? Os custos aqui são muito altos. E realmente, gente, foi assim, muito desafiador para todas nós, né? Mesmo assim, as que já têm a sua renda, trabalho, para todas nós. Para todo mundo. Foi. E sem contar que eu sou uma pessoa que, assim, por eu trabalhar, eu pedi muito a Deus, quando o Senhor me chamou para o ministério, para que eu pudesse poder ter condições de sustentar aquilo que eu aceitava em chamado para Deus. Mas dessa vez particularmente, o Senhor me colocou assim, de fato, numa condição de dependência total. E isso foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso. Poder ver como que o Senhor, ele de fato, que quando ele te chama, ele move pessoas. Uma vez eu recebi até uma palavra sobre Davi, sobre aquela vez que ele estava numa caverna e ele disse que queria beber água do poço da sua cidade. E os homens que estavam ali com ele foram buscar, sem ele saber, foram lá e buscaram a água para dar a Davi. E aí uma pessoa pregou falando a seguinte questão: como muitas vezes a gente mesmo tendo suprimentos, a gente vai precisar daqueles que vá por você e vá com você. Então assim, Deus, através dessa missão, Ele me deu a oportunidade de descobrir que eu tinha pessoas com quem contar, que eu não precisava ir sozinha e que nunca será pelas minhas forças, sempre será pela mão forte do Senhor. Gente, tem um detalhe muito importante, né? Muita gente acha que para fazer uma missão dessa internacional, eu tenho que ter dinheiro. O dia que eu tiver condições, eu vou. Você tem condição? Alguém Não. aqui tem condição? Não. Gente, a gente não tem condição. A condição quem dá é ele. Então, assim, nós não precisamos esperar ter dinheiro. A gente crê na provisão de Deus. É diferente isso. Eu gente. lembro exatamente no dia que a gente tava indo lá pra sua casa, tava nós três no carro no fundo, e aí você falando e convidando e chamando a gente do projeto, e a gente brilhou nossos olhos ali. Nós falou pra Jordânia. falar, imagina a oportunidade de estar com árabes, com muçulmanos, numa vila totalmente fechada, sem a presença de estrangeiro, então nosso coração queimou. Só que nisso já veio, tipo assim, pra mim já veio todos os desafios possíveis, que é a questão liberação do nosso marido, da nossa casa, ou reorganização da nossa agenda, né? A liberação da vontade de Deus, porque o convite veio, mas e agora? Será que é do Senhor? O tempo de eu ir chegou? Será que é agora? E aí tudo se encaminhou. Eu pedi, aí a Cláudia e a Flávia ficaram muito assim, não vai dar certo, vamos orar. Se for de Deus, tudo é oração, tem que se orar. for de tem que Deus, orar, vai tem dar que orar. certo. E aí deu. Uma aluna minha que eu não conheço pessoalmente, tanto que quando ela me abençoou, ela falou assim, eu achei muito lindo disso, ela falou assim, não quero que fale meu nome, porque essa pedrinha eu quero ganhar do Senhor. Ai, que lindo. Mas ela falou assim, pode contar, dar o testemunho, mas não cite meu nome. Mas ela disse assim pra mim, me ligou um dia do nada, assim, falando, olha, eu quero orar pela tua vida. E aí ela falou, né, que Deus tinha algo pra mim. Eu falei, olha, eu recebi um desafio missionário. E ela falou, quanto que você tem? E a gente tinha que dar aquele dia, isso foi na quinta, até sexta-feira a gente tinha que pagar toda a passagem. E aí eu peguei e falei assim, se for de Deus eu vou, né? Eu falei, Cláudia, tira meu nome, aí sai do grupo. Ai, meu Deus. Aí a gente entrou, e aí, enfim, pra resumir tudo, ela pegou e falou assim, quanto que você tem? E pra mim, a minha passagem era um valor um pouco mais de vocês, porque eu sou mais longe, né? Do Isso sul. de fato foi, né? E foi mais... E aí eu falei assim, eu preciso de... Ela falou assim, quanto que você tem pra tua viagem? Eu falei, eu tenho uma fé que eu vou conseguir. Não tinha nada.
tinha nada. Aí ela falou assim, então você já não tem mais nada. Eu não falei quanto eu precisava para pagar a passagem, mas ela me deu exatamente o valor da passagem. Tá vendo, gente? É desse jeito. Eu percebo que a gente só precisa de verdade quando a Cláudia me falou. Primeiro ela me falou sobre a missão, depois é que veio o convite mesmo. E a gente tem que aceitar primeiramente no nosso coração. Exatamente. A partir do sim que a gente fala pro Senhor, Senhor, dentro do coração, ele começa traz. a mover. Exatamente. No meu caso, eu tive também essa dificuldade, um processo meu que tava, para sair há um tempão, saiu exatamente na semana de comprar passagem. E a outra coisa foi as minhas férias, porque eu todo ano deixo somente 15 dias de férias para fazer a viagem missionária. Você trabalha, Esse né? ano especificamente eu tinha deixado 20. Eu não sabia por que eu tinha deixado 20. E eu deixei 20. E eu consegui ajustar. Nas férias, certinho. E é um milagre por dia. E É, a sua eu vivia cada dia um milagre também. Tinha dia que eu deitava na cama e falei assim, meu Deus, eu sou muito louca, eu aceitei, eu não sei de onde que eu vou tirar. Meu Deus do céu. E assim, eu fui vendo Deus usando pessoas, Deus provando a minha fé. Eu vi essa viagem de todas as que a gente fez, essa foi a que Deus mais trabalhou a dependência dele na minha vida. Foi. Carol acompanhou tudo, não foi? Foi. E eu ficava assim, eu sentava e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha, eu dei aula online, eu fiz... Trabalhou. o meu trabalho temporário. Curso, Olha, né? gente, eu fiz, mas eu vi o cuidado de Deus. Porque assim, por mais que a gente trabalhe para poder ter, é a provisão do Senhor dar a oportunidade de trabalhar para Sim. levantar aquele valor. Então assim, eu vivi realmente detalhe. E quando na semana da viagem, que eu falei, gente, eu não tenho nem dinheiro para levar. E aí o Senhor usou pessoas assim, ó, oferta pra você tomar um café. Então assim, Deus foi levando, e eu falei, Jesus, olha como é que Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Então assim, eu vou deixar aí pra quem tem vontade de fazer missão e às vezes tem medo, né? Uma palavra que eu recebi de um pastor. Imagine um pai sentado vendo televisão e um filho andando pra lá e pra cá e falando, ai meu Deus, e agora, e agora, e agora? E o pai, o que foi? Eu tô preocupado, pai, porque eu não sei o que eu vou comer amanhã. Aí o pai fala assim, mas por que você tá preocupado? Eu sou seu pai, sou eu que sou provedor. E um filho que tá indo fazer a vontade do Qual pai. pai que vai deixar Em desamparado? nome dele, Em nome dele. Deus não vai Representar desamparar. ele naquela nação. Deus É. não vai desamparar. O pai nunca deixa o filho, né, desamparado. Jamais. Eu tive uma amiga, a Vanessa vai contar, mas é porque eu tive uma amiga que, inclusive, foi uma das pessoas usadas para me abençoar. Ela me falou uma palavra que ficou no meu coração. Ela disse: põe o pé e Deus colocará o chão. Amém. Isso. Me lembra a passagem que Deus fala para Moisés, manda o povo marchar. Né? Então tem momentos que quando a gente olha os recursos, olha um boleto que tem que pagar no dia seguinte para a viagem, né? Teve alguns documentos que nós tivemos que dar Providenciando. do Covid, algumas Surgiram, coisas né? novas, né, que surgiram aí com o Covid, que Mais a gente dinheiro, tinha, né, porque não mais é só coisa dinheiro, pra passagem, né? Tivemos que fazer o teste no Brasil, quando chegamos aqui outro novamente, então teste, tudo isso segundo é custo. Em E dólar, eu sei né? que dólar, o meu dólar. tava todo mundo apreensivo, eu ainda não tinha feito. É verdade. E o meu foi feito assim, na noite anterior, nós Fala a viajaríamos na segunda e eu consegui domingo à noite, acho que era 11 horas da E a noite. Fala passagem? de Recife pro Foi. Rio. Porque meu tio, inclusive, ele me ofertou, né? Eu pedi o cartão dele emprestado e ele acabou me ofertando. Ele não é cristão, mas ele falou assim, olha, eu tô te ofertando de coração. Ai, que lindo. Então Deus levanta pessoas que a gente jamais imaginaria, Muito né? mais, né? Os Não, impro- Inclusive, ela fala, pediu fala, para eu contar a minha passagem, porque eu moro em Recife, e quando foi feito o pacote, a passagem Recife-Rio, ó o carro Peraí. do ovo, gente. Então a minha passagem não tinha sido comprada, e como era feriado do Dia das Crianças, e as pessoas vão retornando à normalidade, muitas pessoas, né, viajando, a passagem Recife-Rio estava absurdamente um preço assim, que eu não tinha como pagar aquele valor. E nós estávamos em reunião, acho que foi a última reunião online, e eu pedi oração, e eu creio que a maioria das pessoas de loucura, ela não vai conseguir. Tava um valor assim, uma passagem estava R$ 1.500 a mais barata. E naquele momento que eu pedi oração, nós oramos, meu Aleluia. computador estava aberto no WhatsApp, e uma irmã da igreja mandou uma mensagem, eu achei a passagem. Quando encerrou a reunião, eu comprei a passagem no valor de R$550. Foi aquela passagem, foi milagre. Foi milagre, Milagre. foi provisão. Mas todos nós temos tivemos milagre, né? Todos Uma coisa nós que é temos. importante a gente deixar assim claro, até para quem está assistindo,
é que cada pessoa da missão banca o seu custo. Muita gente acha que a gente está indo com a missão não, gente. Nesse trabalho missionário, a gente paga para servir ao Senhor, né? Porque a gente crê que a gente investe no reino. Isso. É com a nossa vida, é com o nosso dinheiro, é com o nosso tempo, com a nossa saúde. Então, assim, mesmo nós, né? Meu marido que é o diretor da missão, eu que sou gestora de projetos, enfim, todos nós bancamos, tá? Todas essas ofertas que, né, vem a gente pedir, a gente tem que deixar claro, eu sempre falo isso. A gente não tira R$1 da missão. Todas as ofertas, elas são direcionadas para missionários no campo, missionário na África, missionário na Jordânia, para projetos como refúgio. Para implementação, levantamento, exatamente, né? a gente não usa. Então, assim, todas nós aqui tiveram que levantar o seu recurso, não é? A sua passagem aérea, a sua comida, alimentação e os gastos extras, que são vários, como a Andressa falou. A gente está em época de Covid. Gente, o que a gente gastou com Covid, né? E foram gastos que a gente não imaginava, que acrescentaram ainda mais. Aumentaram os custos da nossa viagem. Mas o lindo de dizer é que quando a gente se lança, é aquilo. Não espere ter para falar para o Senhor, eis-me aqui. É furada, você nunca vai pra África, nunca vai nem pro Morro do Vidigal falar de Jesus, se você falar assim, quando eu tiver eu vou. Não, é ao contrário, né, gente? É falar, eis-me aqui, Senhor, eu creio, eu quero, me usa, aí Deus dá tudo pra gente. Né? Essa foi uma palavra que você exatamente falou pra mim. Quando você falou, Carol, não espera ter, você nunca vai ter, porque eu sempre imaginava, tipo assim, eu estou estreando, né, sou caloura, né, do meu primeiro refúgio, e eu me apaixonei pelo projeto, quando a Cláudia compartilhou, eu falei, meu Deus, eu quero ter a oportunidade de poder fazer parte disso, porque não é vir aqui ou ir em qualquer lugar, entregar algo, tirar uma foto com uma criança e falar, eu fiz muito missão. Trabalho, né, Carol? Muito trabalho. É uma transformação social, porque você está levando a educação, né, e dando o quê? Uma missão aí a longo prazo. Pensa, você vai mudar a mentalidade, a geração daquelas crianças. Principalmente Jesus, né, que a gente tá levando implementando Jesus. E aí eu falei, quero fazer parte. Eu falei, mas Cláudia, tipo assim, na minha cabeça, é impossível. E aí você me entregou exatamente essa palavra, não espere ter pra você querer ir. E uma coisa que quando a Andressa estava falando, eu me lembrei que esse testemunho da Andressa foi muito forte para todas nós, porque todos nós ficamos muito preocupadas com ela, que a gente queria ela estar aqui com medo. É que às vezes, gente, não espere que a ajuda venha das pessoas mais abastadas, não, tá? Porque as pessoas mais improváveis, as pessoas que têm menos, é quem vai te abençoar, porque é assim que Deus faz. Exatamente. Agora tem algo importante também, né? Tem a lei da semeadura. Você vai colher aquilo que você planta. Aí você vai lá e semeia na vida de um missionário, no projeto missionário. Quando chegar a sua vez de ir, não vai dar errado. Porque Deus vai usar pessoas para te abençoar, vai te honrar, porque você... Isso foi algo que eu realmente falei com uma amiga minha, que eu falei assim, teve um dia que eu entrei na sala dela e eu chorei tanto, porque eu disse pra ela assim, eu não tô acostumada a pedir nada pra mim, eu não gosto de fazer isso, porque eu tô acostumada a ser a pessoa que financia a missão, entende? Mas dessa vez Deus não deixou nem eu financiar a minha própria missão, Ele me mostrou o que é ser missionário, precisando dos outros, e acreditar que Ele move corações a nosso favor. E às vezes também, só te cortando, você fala... já te cortando? Melhor você falar primeiro que você vai falar mais. Vai, fala primeiro. Não, é sobre oferta ainda? Sobre oferta. Não, o meu é outro. Sobre a oração. A questão de oferta, então. Às vezes a gente fica assim, eu não tenho. Igual às vezes a gente pede ajuda para comprar as cadeirinhas. Precisamos de R$100. A pessoa fala, mas eu não tenho R$100. Irmãos, não é o valor. Não é o tamanho da semente. É a intenção de dar semente. É a semente. Né? Então, às vezes, você com 5, com 10, com 20, vai ajudar de todas as formas, né? Então, deixa Deus te usar. Eu lembro que uma vez, uma missionária, eu senti um desejo de falar com ela, eu falei assim, o que você tá com vontade de comer hoje? Ela falou, eu tô com vontade de comer um chocolate. Meu Deus. Ela tava próxima às regras dela e ela com desejo de comer um chocolate. Quer dizer, eu tava do outro lado do mundo. O que é um chocolate? 10, 20 reais? E você proporcionar para a vida do missionário, né? 5, 10 reais. Então, assim, o que você tiver, seja 5, seja 10, seja 20, o que for, né? Quando você dá de coração, ele prospera, né? Porque na obra do Senhor não tem como não prosperar. Então, deixa Deus te usar no muito, no pouco. O importante é você permitir que Deus...
te use e você semear, né? Que você seja instrumento de Deus, independente se você tá indo, se você tá ofertando ou se você tá orando. Inclusive aqui nós temos, por exemplo, pessoas que estão semeando na obra de forma diferente. A gente tem que estar só responsável pela mídia, gente que tá dirigindo, a gente que tá dando, entendeu? E Então, todos estão servindo, Não, né? e a gente faz um pouco de cada coisa, Exatamente. né? Mesmo tendo foco. é servir. Andressinha. Na questão da oração, né, da intercessão, todas as vezes que a gente se posiciona para tirar foto no aeroporto, eu lembro que eu imprimi as fotos com as crianças, né, 2014 que começou, foi 2013. 2014, foi o primeiro refúgio. Aí sempre teve, né, essa foto e eu imprimia aqueles cards que fazia de cada missionário que estava indo. E eu sempre dava para as crianças para elas estarem orando, então a gente começa já na intercessão. Você né? já começou orando, né? Comecei A Andressa já orando. começou a gerar em oração, né, oração. Andressa? E hoje já Junto com tá, as crianças. terceiro refúgio Terceiro que ela tá refúgio. ajudando a gente a implantar. E ela é uma peça-chave, né? Nossa, ela tá ela é sala da fantástica. linguagem, Ela é. descoberta, de português e matemática. E se perguntar na minha igreja quem está mais por dentro de cada detalhe da Jordânia são as crianças. Ai, que né? Ai, lindo, gente. Elas lindo. sabem tudo Muito e lindo. ficam acompanhando. Que horas que a tia Andresa vai lá no deserto? Ai, Elas gracinha. queriam ver o deserto. Agora, a Andressa tocou num ponto fundamental, né? Que é a intercessão, né, gente? Então, assim, tanto quanto quem oferta, mas, gente, a intercessão é algo tão importante pra gente, não é? Saber que tem irmão. Gente, quando eu abro o WhatsApp e eu recebo recadinho de pessoas assim, estou orando por você, ó, nós Vai estamos dar aqui tudo intercedendo por essa missão. Gente, dá uma alegria. Não tem dólar, euro, Jordan que pague isso, né? Não tem. Porque a gente sabe que a gente está tendo uma cobertura de É isso aí, oração isso. da Igreja de Cristo, porque são irmãos de várias denominações, mas estão Não, orando e por outra você. coisa, no meu trabalho eu tive uma experiência muito interessante, porque eu, nessa condição da Covid, a gente trabalha em um hospital e a gente estava com um nível de trabalho muito pesado. E eu comecei a ter o costume de orar sozinha. E acabaram que outras amigas começaram a se oferecer para vir orar comigo. Pessoas que nem são evangélicas, cristãs evangélicas, de outras religiões se ofertaram, se quiseriam começar a orar comigo. E a gente começou a orar junto. E eu nem imaginava que hoje eles seriam um dos grupos que estão intercedendo por nós São aqui. seus intercessores. E uma né? particularidade é que no nosso momento de oração, antes de vir para cá, eu não me sentia digna de estar ali diante de tantos pedidos que eles colocavam, de estar pedindo só por mim, mas eles sempre lembravam de orar pela missão. Então a gente semeia, Oração é tudo. até a semeadura da intercessão, ela acontece. E uma coisa muito legal, todas aqui fazem parte do Ministério Infantil, né? É fato de a gente colocar sempre no Facebook as fotos ou no nosso Instagram e o pessoal do Ministério Infantil, então não é denominação, é realmente o pessoal acompanhar e elas vibrarem muito e legal. elas colocarem um recado carinhoso e elas, então assim, estamos todos fazendo missões, né? Independente aos 10 que estão aqui. Olha, eu posso dizer pra você que 90% das minhas ofertas para a missão São de tias. são de tias do Ministério Infantil. verdade. Lindo, É muito né? legal, né? Muito bom. É muito Elas bom. abraçam a causa, né? Agora, gente, a gente falou de oração, de intercessão, do desafio. Agora, vamos falar assim, chegamos aqui na Jordânia. Chegamos na Jordânia, né, gente? A gente passou por todas essas fases, né? Da provisão de Deus, a liberação dos maridos, tudo. A viagem em si também foi um Aí, desafio. quando a gente chegou no aeroporto, né? Começa a cair a ficha. Isso. Aquele monte de mala, 20 malas pra gente passar em todas as alfândegas. Então é muita oração, Senhor, cega os olhos para que não veja. A nossa oração aqui, gente, é cega os olhos, Senhor, para que não veja. Não veja o quê? O tanto de material, porque a gente compra com a sua oferta. A gente compra com as ofertas que a gente recebe. Foram 20 malas, Não é? 20 malas de materiais. Inclusive, uma foi extraviada. A gente tá até pedindo oferta, porque uma mala de Lápis de lápis de papelaria. cor, giz de cera e papelaria sumiu. Gente, aqui é tudo muito E aqui caro. é muito E aqui é caro. caríssima, moeda altíssima, né? Enfim, então a gente passamos por todas essas fases. Agora, quando chegou aqui, quando vocês entraram no avião e começaram a perceber que estavam atravessando o Oceano Atlântico rumo ao Oriente Médio, Eu pela primeira vez. né? E várias pela primeira vez, a Vanessa, a Carol. Como é que foi isso? Assim, que hora começou a cair a ficha que falou, meu Deus, eu estou indo para um país árabe? Eu me dei conta, minha ficha caiu na escala em Istambul. A gente fez a primeira escala em São Paulo e quando eu me vi em Istambul e ninguém mais falava português,
todo mundo falando uma outra língua, sabe lá qual língua, várias línguas, e o avião já tava cheio de gente que ia pra vários lugares do mundo, E sentados do meu lado. Hijab, né? Já muito hijab, Os bolsa, comissários de os bordo comissários. também. Aí eu me dei conta de que realmente. Aí você não pode mais pedir uma água. Eu queria uma água. Como você vai se comunicar? Inclusive, Se você não sabe falar inglês, né, Carol? Inclusive Walter veio junto com a gente. Porque, né, a gente entra falando só português e segue falando, somos poliglota, porque aí do inglês nós estamos agora indo pro árabe, mas no inglês eu tive uma aula espetacular de como pedir uma água no aeroporto, No avião. no avião, quando eu pedi um Walter. One Walter, please. Aí a Cláudia tava do meu lado, ela olhou, Walter? Walter era o Water, A gente. Flávia Não, teve mais. Teve o Walter, teve teve aqui na Inhamã, a gente comprando roupa típica. E aí É verdade. a Carol. o It, White collar. White né? collar. Aí ela assim, wheat. collar. Cadê o wheat? What White, this color? branco, branco. Ai, gente. Não, mas E o teve a It também. gente chora de rir. Mas teve uma situação onde eu precisei, que aconteceu comigo, eu fiquei um pouco nervosa. E aí, o que aconteceu? Gente, a Carol, do nada, gente, do nada, a gente tava numa loja e aconteceu uma situação comigo, eu fiquei um pouco nervosa na hora e ela teve que, assim, falar por Você mim. foi interna. Gente, do nada a Carol começou a falar inglês, a traduzir o que o moço estava falando pra mim, porque eu fiquei um pouco nervosa. Ai, gente, a unção do Espírito Santo. E foi, ela foi, começou a foi. falar com o moço, ela disse que estava entendendo ele falar tudo em português. Eu estava ali, gelada, assim, totalmente paralisada, porque eu estava olhando para ela e ela assim pra mim, ele falando em inglês e ela traduzindo pra mim. Eu estava entendendo o que ele estava Respondendo. falando, estava entendendo o que ela estava falando. E ela disse, gente, eu creio mesmo. A gente brinca, assim, mas assim, aquilo ali foi muito marcante. Quando a gente pra mim. precisa, o verdade. Senhor dá a graça. O Senhor Foi dá graça. graça. Porque pra mim, tudo. aquele gerente daquela loja, ele realmente estava falando em português. Então, eu ouvia e eu entendia em português e respondia em português pra ele. É incrível. Mas Foi não saiu legal. em português. Então, mas pra mim, eu tava falando português. Mas não Mas saía, falava porque a inglês. Flávia estava perto, ela É, veio. na hora que a coisa aperta, o Senhor, com a sua graça, nos socorre, né? É uma coisa incrível. E ela me socorreu em inglês. Aí, ó, Walter foi uma escola. Walter. Ah, sabe uma coisa que eu achei bem interessante aqui também? Não falando desse contexto de choque, mas toda vez que a gente falava que a gente era brasileiro, eles É Brasil, verdade. Neymar! O Neymar é um ótimo A gente missionário. tudo aqui é como é que é Neymar, my brother? My brother. É verdade. Eles gostam Neymar do abriu Brasil. muitas portas. Então, assim, na questão de quando a gente chegou aqui, minha ficha caiu. Quando a gente saiu do aeroporto, nós fomos as primeiras a sair, né? Porque eram muitas malas, então cada um pegou as suas malas pra ir saindo. E aí eu tava esperando, porque no raio-x que a gente tinha feito anterior, eles já tinham me parado 2 vezes, porque eu trouxe pedras de aquário grande, e no raio-x parece que é pedra de cocaína, né? Então eles me pararam várias vezes pra abrir. E aqui não me pararam. Então, falei, estranho, mas fui saindo. Quando eu fui saindo, eu e Carol junto, o que me chocou foi o olhar das pessoas pra nós por causa da nossa roupa. Porque elas usam muita roupa larga aqui, né? Tem todo, Comprida até o pé. todo um Peso contexto, na né? que nós vamos cabeça. falar depois. E a gente tava assim, a gente, claro, não estávamos decentes, estava de calça, né? Jeans Calça e camisa. e camisa, só isso. E a gente ficou muito constrangida, né? Porque os olhares, assim, é constrangedor mesmo. Então ali eu fiquei, meu Deus, olha onde eu tô. E eu confesso que fiquei com muito medo ali, foi bem... O aeroporto eu fiquei com muito medo. foi Mas o que tenso. foi legal, assim, de tudo, é porque a gente não foi logo inserido no vilarejo, que é um povo totalmente tradicional. É diferente. A equipe do ID, ele teve o cuidado de primeiro e aos poucos introduzindo a cultura. Então, primeiro a gente foi conhecer a cidade, a gente foi em alguns locais interessantes pra gente ir se habituando, entendendo que o tom da voz também do nosso Gente, isso aí. A mulherada aqui brasileira, e pior que aqui é tudo parece italiana, a gente fala alto, né? A gente dá risada alto. Não pode, Aqui, a mulher nem fala quase, Nem é fala. muito baixinho. Então a gente estava se policiando, né? É, A isso gente é uma Senhor, educação pra dá gente. graça pra gente falar baixo, E pra gente olha, ir baixo. E olha que assim, a gente não pôde, não sei quantas de vocês, mas eu não pude acompanhar fielmente todas as aulas, mas eu assisti uma boa parte das aulas da Escola do Oriente. A gente fez Escola do Oriente também, que é um cursinho, e mesmo assim
não é a realidade aqui. A gente outra. sabe algumas coisas, mas quando a gente chega aqui, é que a gente sabe a realidade. Precisa na prática mesmo. Uma outra coisa que eu achei legal também da questão da fala ainda, né, da língua, é o seguinte, o importante, muitas vezes você fala assim, eu não sei falar. Por exemplo, a gente zoou de duas partes aqui legais do que eu passei. O importante não é você dominar, claro que isso ajuda muito, mas mais do que você dominar uma língua, é você se fazer comunicável. Comunicação. E a gente consegue se comunicar com os árabes. Então, assim, quando que nós pensaríamos que se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, a gente conseguiria se fazer entendível a um povo tão diferente de nós. A gente estava rindo sobre isso e a Carol falou assim que na Torre de Babel, que o povo se espalhou porque não tinha nenhum brasileiro ali. Porque se tivesse brasileiro ali, verdade. eles iam se comunicar. Gente, a Carol comprando as coisas. É mímica. Ela saía amiga de pessoa da Alemanha, dos Estados Unidos. Eu falei, gente, mas ela comprou, comunicou, ainda ficava assim, vem que eu te ajudo, vem que eu te ajudo. Isso, é verdade. A gente vai com gesto, vai. É muito legal, né? Assim, e eles são muito receptivos a brasileiros. Eles né? são, de fato, eles No são. meu caso, assim, uma coisa que me marcou, né, vou levar pra vida, foi no aeroporto, né, como eu acho que eu falo menos o inglês, eu fui passando, fui passando tranquila na alfândega, acho que foi a primeira a receber o carimbo, né, Foi. e tava lá toda feliz, que bom, tô passando primeiro, tô indo, e quando depois que eu peguei a mala, a gente tem que passar pelo raio-x novamente na esteira. E a minha mala foi presa, foi revistada e eu fiquei ali um tempo ali, eles perguntando até o João me auxiliou no inglês, procurando droga e eles estavam certos que tinha droga na minha mala. Meu Deus. E enquanto eles estavam ali presos, né, olhando a minha mala, a maioria foi passando tranquila, pegou sua mala, passou e tudo, né? Deus, quando a gente pensa assim, tá dando errado, ai meu Deus, vão me deportar. Não, é o Senhor também agindo, cuidando, né? Porque ele estava ali e teve um momento que ele me liberou, né? Gente, esse é o 5º refúgio que está sendo implantado, né? A gente tem na África, a gente tem no Brasil e agora aqui na Jordânia. E nós temos aqui professoras que já estão no 3º refúgio sendo implantado. Mas é impressionante que esse está sendo diferente de tudo, não tá? Completamente diferente. Até para eu mesma, eu que escrevo o currículo da Escola Refúgio, eu escrevo e a gente monta um conteúdo para o treinamento. Né? Então, cada uma aqui vai desenvolver uma temática, né? Na área que nós trabalhamos no refúgio para treinar as professoras. Mas está sendo bem desafiador para a gente, né? Para começar. Até agora a gente só fez refúgios em países de língua portuguesa. Então a gente né, escrevia ali e falava em português tranquilo. Esse não, mudou tudo, né, gente? Tradução de português para o árabe. Os devocionais. Devocional, apostila dos professores, não foi? Então, assim, tudo que cada uma escreveu para o seu treinamento, a gente teve que enviar para o missionário aqui na Jordânia. Ele teve que pagar, tá vendo, gente? A gente paga pra tudo. Por isso que a gente pede oferta, né? Ele teve que pagar um tradutor. Não, primeiro traduzir pro inglês. A gente não podia mandar o português pra cá, porque o árabe não sabe português. Então a gente escreveu, pediu lá no Brasil, né? Pagaram também. Pagou pra traduzir pro inglês. O meu foi a Junta de Missões Infantis que traduziu pra mim. Olha só, algumas conseguiram, outras pagaram, né? Pagou pra traduzir. Depois da tradução de inglês, a gente enviou aqui para o missionário, que está aqui na Jordânia, né, o Rafael, que tem parceria com a nossa missão, e ele teve que pagar para traduzir para o árabe, até chegar na apostila árabe. Olha quanto, gente. Olha o caminho para chegar, né? E todas nós tivemos que revisar as nossas apostilas. Tudo, contextualizar e resumir bastante para ficar o mais simples e entendível possível. Até porque, muita gente não sabe, a gente chama de professor as pessoas que trabalham no refúgio. Mas não são professoras. São pessoas leigas. Mais que leigo. Tem professora que é o que? Analfabeta. Gente, isso aqui é um milagre. Quando a gente fala que o refúgio é milagre, tem gente que acha que é exagero. Mas é puro milagre em toda
todas as áreas. Porque, imagina, você montar uma escola daquela, né, Andressa? Tá lindo. Com todas as áreas que eles vão ver, né, nos vídeos, a escola tá linda, né, gente? É Vai falar daqui a pouco. gente, Com pessoa analfabeta? E Como o seu assim? desafio, né? Por exemplo, a tua parte que é, Foi. o foi. texto e a parte a numérica, linguagem né? matemática. Então, assim, trazer Tudo para o árabe. Ela teve que aprender. E Quem é não sabe, verdade. uma das salas, né, do refúgio é a sala das descobertas. E na sala das descobertas trabalha o alfabeto, o nome das crianças, numerais. E o alfabeto totalmente, né? Cometeu um Árabe, pouco ontem, árabe. o alfabeto árabe. Começa O a letra com alfabeto- leão, né? Começa com leão, né? É, a primeira letra. Leão de árabe. Judá. Árabe. De leão, né? De leão. Só que, e outras coisas, né? Como a gente comentou, a escrita da direita para a esquerda é tudo ao contrário do que nós estamos De trás pra acostumados. frente. E o nome pra das gente. crianças também. Fala E o tudo. nome, né? Fala do O nome. É verdade, gente. Nome Chamadinha. Por das exemplo, a crianças, maioria, a gente sempre foca na questão da identidade da criança, Tem a 20 partir meninos. do nome. Tem É. 20 meninos e praticamente 16. todos se chamam Mohamed ou Mohammed. Só muda. Assim, a escrita A é igual, só vai tônica. mudar a pronúncia. E Mohammed. como a gente faz para Ai, trabalhar a ai, identidade de ai, 20 meninos com o mesmo nome? Mesmo nome. A gente tá aqui quebrando É, a cabeça e orando, né? E orando. Pedindo pro Senhor nos dar assim, estratégias, porque imagina uma classe, gente, com 16 meninos, todos com o mesmo nome. Como a gente vai trabalhar a identidade, que faz parte do currículo, né? É Uma desafiador. dificuldade que eu bem também desafiador. tive no meu caso, uma das oficinas que eu ministro é a higiene, o cuidado com o corpo na escola e no lar. E saber, assim, a gente está falando de uma comunidade beduína, no meio do deserto, com escassez de água, num contexto Pobreza. A própria de cultura todo local. Pobreza. cultural, de pobreza. Alguns vivem em tendas, né? Não tem casa de Entendas, não alvenaria. tem casa. E assim, a gente procura entender como são os hábitos de costumes e, tipo assim, não chegar aqui dizendo, olha, você tem que lavar as mãos, que pia, onde tem pia. Então a Onde gente tem tem que saber água. que a gente vai ensinar a importância da higienização, mas tendo que adaptar as possibilidades que Que eles têm como de eles disponibilidade de recursos para essa higiene. Isso Bem- entrou muito na minha área, que eu fui convidada para falar de prevenção à violência, né? Como que a gente vai... e assim, me chocou muito, porque é uma cultura totalmente contra aquilo que eu acredito em questão de proteção à criança. Então, foi um tratar de Deus na minha vida. Eu chorava, mandava áudio pra Cláudia, falando, Cláudia, eu não sei se vai dar certo, enfim. E aí a gente teve uma estratégia, né? Isso vai ser mais ao longo prazo, mas mais importante é entender como eles estão habituados, a gente ter esse relacionamento relacional e depois pensar em possibilidades para trabalhar de forma sutil que não vá ferir os princípios, porque a gente tá aqui para ser bênção, não está aqui para Dá confrontar. um exemplo, Carol, prático que você está Isso que eu ia falando. falar. Por exemplo, a Carol tem um material que ela produziu, né? Isso. Sobre prevenção. Que eu trabalho, Que ela trabalha. Da Carolita. Só- Tem foto, tem ilustrações. ilustrações. Né? Só Que não deixa podem ser claro mostradas que nós aqui. somos o país privilegiado porque a gente tem a política de proteção para criança. Isso. Aqui O não que é uma coisa Aqui não muito tem. interessante é que somente o Brasil, nenhum outro país da América Latina, possui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é um marco, isso é impressionante. algo de garantia de direito que é válido só na nossa nação. Então, quando eu fui desenvolver esse trabalho lá na Bolívia, no Peru, eu me choquei porque para mim eu entendi que cada país tinha sua própria política. Temos sim uma convenção, a ONU sim, tem a Unicef também está presente, mas não propriamente de punição a quem tira o direito de uma criança. Não, É. a gente estava Presente até ali, né? Tão conversando. próximo. A gente estava conversando sobre isso. Parece que o pai, ele tem o filho é como propriedade, né? Isso, como propriedade. Dentro dessa cultura, sim. Então, se o pai acha por bem, ele pode aplicar o castigo que for, porque cabe o pai. Então, o Estado, Não a interfere. sociedade não tem o direito, como no Brasil, né, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, do Estado e da E ó, sociedade. não precisa nem muito longe, tá? A gente tá falando aqui de violência infantil, mas eu vou confessar pra vocês que na estrada eu vi uma coisa, eu fiquei chocada, gente. Foi, Não é, a gente tá no mesmo carro, né, Foi, Flávia? foi. Ficamos chocadas. A criança não tem proteção. Ah! O carro, porque pra quem não sabe, a gente tá em Amã, mas o refúgio é no deserto. 2 tá, horas pessoal? e meia daqui. Nós temos todos os 5 dias. horas. A gente tem 5 horas de estrada Uhum. comendo poeira, né? Porque atravessa o deserto. E aí a gente tava na estrada e o carro da frente tinha 2 crianças, Sim. um menino e uma menina. Muito Pequenos, rápido. devia ser educação infantil a idade deles.
A menininha botava a cabeça pra fora, Andressa, a cabeça Teve toda. um fogo a metade do corpo. O assim, menino Cadeirinha, Não cinto de tem, segurança? né? Existe É só- cadeira Ontem à noite cinto. nós vimos 2 crianças no teto solar, não foi? Na caçamba de caminhonete gritando, então as crianças ficam completamente vulneráveis. São vulneráveis. Gente, tem bebê fica ali na frente, perto do vidro, no colo da mãe, carro cheio. Então a gente viu isso Não no tem trânsito, proteção. aqui na estrada, as crianças ali com a cabeça pra fora e passando caminhão, passando carreta. Então a gente, assim, quem protege? Os pais não. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei frustrada quando eu fui começar a estudar cultura local, porque eu falei, eu não vou conseguir desenvolver aquilo que eu queria. E aí eu ouvi, assim, uma palavra, até que o Matheus falou na reunião que vocês fizeram do culto do... Sim, do envio. Que eu não estava presente, porque eu sou do Foi. Paraná e eles são do Rio. Eu não estava, mas a Flávia me falou qual foi a palavra. E naquela palavra o Senhor ministrou pra mim. O maior milagre não é eu vir aqui fazer. O maior milagre pra mim, Carol, que trabalho com isso, é poder entrar aqui. É ser aberta Não pra é, estar o aqui. milagre não é a oferta que Deus me permite, que a gente conseguiu É levantar. financeiro não é pra estar financeiro. aqui. Nada disso. Mas o milagre esse é maior a tua oportunidade de entrar aí. Porque eu, estando aqui, eu posso conhecer e posso desenvolver algo específico pro refúgio aqui. É verdade. Então, isso, assim, consolou muito meu A oportunidade de coração. ser instrumento de Deus. É exatamente isso. Então, assim, são muitos desafios. O currículo, né? Então, vocês podem observar que desde do sim ao Senhor, né? Até chegar no material, a gente está sendo o tempo todo, todas nós desafiadas, muito desafiadas o tempo todo. A Flávia tem você pode até comentar aqui e falar pra todo mundo, que foi algo que eu acho que a gente comentou no particular, que quando a gente começou a pesquisar sobre o brincar, que não tem brincadeiras, e a tua não oficina... Eu fui procurar brincadeiras da terra, né? Brincadeiras Eu não antigas achei e tal. quase nada. Porque a ideia era valorizar brincadeiras e refazer com que elas trouxessem na memória delas as brincadeiras que ela brincava. E não existia, não tem brincadeira. A gente acha Então, assim, brincadeira, imagine o meu desafio, né? Que uma Nem das música. palestras é nem Até música. Nem música, gente. É falar sobre o brincar, a importância do brincar e apresentar brincadeiras novas. Numa cultura que eles não valorizam, né? Seria um direito que não tem. Mas eles é fazer com que eles tenham consciência de que o brincar é uma da necessidade da criança. E que através da brincadeira Só ela aprendendo. busca, Agora, né, traz muito desenvolvimento. Dentro disso, ontem, você percebeu quando a gente terminou de montar a sala de Vamos falar sobre brinquedoteca? isso agora, gente. Vamos falar Então sobre isso. vai. Nós Vou estamos aqui adiantar. há uma semana, né? Então foi todo esse processo, chegada, descanso, né? Sair um pouco para conhecer a cultura local, até chegar no deserto. E aí nós começamos a montar a escola, né, gente? Como que é a montagem da escola, para quem não conhece? A gente chega com aquela malarada, né? 20 malas, os meninos carregando, e a gente é um vucu-vucu, vocês não têm noção. Mas é muita bênção de Deus. E aí aquela mala toda, e o local que vai ser o refúgio, né, é uma casa. É uma casa, e tem os cômodos, tem a cozinha, tem o banheiro e tal. Então a gente começa fazendo o que a gente chama de mutirão, né? Os 2 primeiros dias, ou até 3 se precisar, é o mutirão. O que é o mutirão? Cada um a gente vai abrindo a mala e a gente atirando os materiais, vai acomodando nas salas, vai montando, né? Vai montando cada sala. Que é a sala de descobertas, tem a brinquedoteca e a sala de artes. Então são salas ambientes, a gente vai montando. E aí começa a festa, né, gente? Agora cada um fala, começa a festa, que a gente vai tirando e o refúgio vai começando a tomar forma, né? E aí fala um pouquinho. Eu vou começar pelas debutantes, assim, né? Porque essa aqui já dão 2 refúgios, né? Agora, assim, pra quem é a primeira vez, né, que quando aceitou o desafio, já falou assim, nossa, que lindo trabalho. Mas quando você chegou aqui, Carol, e viu ao vivo, como que foi a tua reação? Eu até brinquei ontem com a Cláudia. Falei, Cláudia, antes eu conheci o refúgio de ouvir falar. Agora eu conheço o refúgio de aqui estar. Mas brincando, é realmente mágico. Me emocionei várias vezes. A gente chora toda hora, né? A gente chora, porque realmente... Só Deus. Você entra numa comunidade de um povo não alcançado e através daquele instrumento que é esse projeto Refúgio, que é incrível, você pode pregar o evangelho de uma forma sutil, apresentar Jesus, não pregando ou falando, mas vivendo. Com uma Bíblia na mão, né? Que a gente não pode. Não pode. São muçulmanos. Então, assim, quando eu cheguei e vi, primeiramente eu me emocionei porque eu falei assim, nossa, como Deus foi fiel, né? Mandou todas essas doações.
como Deus supriu. E aí, quando vai chegando, a gente vai vendo os desafios, você fala assim, não vai dar certo, meu Deus, não vai dar certo. E Não aí, vai de ficar repente, pronto, não vai de dar repente o tempo. Espírito Santo vai, ministra, dá uma palavra de confronto pra gente mesmo, né? E a gente aprende mais uma vez, que eu acho que tem 3 palavras fundamentais que eu aprendi aqui no meu primeiro refúgio, que é desconstruir, confiar e descansar. Meu Deus, é verdade. E é mesmo maravilhoso, eu me emociono também. E principalmente uma coisa que me tocou muito foi, primeiro você olha como o espaço era. Lá em Tabuleiro, eu não tive tanto esse choque, porque o espaço que nós recebemos tinha sido uma escola anteriormente. Mas mesmo assim, ficou totalmente diferente. A gente muda, porque assim, a proposta do refúgio é uma proposta de espaços, de novidade, não é uma escola tradicional. Não é uma escola. Não é. Diferente. É muito moderno, gente, é uma coisa muito linda, muito nova. Mas aqui era uma casa, e era uma casa, gente, no meio de um deserto, não tinha cor, não tinha nada. Era tudo bege, sabe? Aqui é tudo bege, a Cláudia falou isso pra gente. É bege. E aí, quando aquelas cores chegaram, e ontem, e depois a gente ter colocado tudo no lugar, a gente olha para aquilo e é muito emocionante. E o mais interessante, eu percebi que não só as crianças ficaram, os adultos ficaram querendo entrar toda hora na sala da O brinquedo. shake, a esposa do shake. A gente viu isso na África também, né? África Eles foi não sabiam o que era eu não bambolê. tive Ai, muito bom. É igual aqui, eles nunca A viram. Flávia sempre falava assim pra mim, ela chegava chorando da África, né? Ou do sertão, mas ela falava assim, Carol, só você estando lá pra ver. Por A mais que a gente alegria explique, por deles. mais que a gente Eles fale, nunca por mais que a viram. gente viver, é totalmente diferente. É coisa que eles nunca viram na vida. Não, e ontem, eles estavam doidos pra ver o tapete de VA. Eles estavam olhando aqueles quadrados coloridos do tatame. Isso. Aí eles ficaram assim, eles queriam saber Perguntando o que era, que né? é isso, o que é isso. Quando viram a gente colocar no chão, gente, Aquilo fofinho, tudo colorido. eles ficaram em cima, sentaram, tiravam 1000 fotos. Assim, era uma coisa do outro planeta pra eles, né? Para as crianças e para os adultos também. Nunca viram. Você pode imaginar cor no deserto? A gente não tá nem muito longe. Inclusive nem as escolas, né? Até mesmo as escolas não têm. E a gente teve também uma dificuldade, gente, com as ilustrações das paredes, porque o refúgio, a gente tem umas pinturas específicas, até mesmo da logo do refúgio. E aqui a gente descobriu que a cultura da educação infantil não é permitir ilustrações. Não tem. É só letras. As crianças são alfabetizadas pelo Alcorão, só com letra. Então, a gente poder colocar aquelas imagens foi maravilhoso. E eles também. A gente, através do refúgio, trouxe cor para aquele lugar. Até a roupa das crianças, gente. A gente vai olhar a roupa das crianças, tudo roupa preta, só com detalhe vermelho, com detalhe. Então, assim, literalmente, né? É uma estratégia de Deus para trazer uma cor, uma vida para as crianças daqui. Ai, gente, é lindo. Assim, a gente poderia aqui, como a gente estava comentando, né? Desde tudo que a gente lê na Bíblia, quando Jesus estava aqui na Terra, né? Ele foi contra a cultura, né? Jesus quebrou os paradigmas. Ele, né? E nós, como representantes de Jesus, né? Que somos embaixadores do reino, e a gente tem visto claramente, não, sem contar nos nossos devocionais, né, gente? A gente diariamente tem devocional e como Deus tem falado com a gente, como o Espírito Santo tem dado palavra, direção, né? sonhos, a gente não sonha, depois eu vou compartilhar com vocês, não deu nem tempo. Então, assim, a gente está sendo muito tocada, a gente chora, a gente vibra, a gente glorifica, porque, gente, é muita vitória, porque, além de tudo isso que a gente está falando, Efésios 6 fala isso, Paulo fala isso, a gente tem uma guerra espiritual. Sim. Então, nós estamos numa vila onde nunca cristãos entraram. Nós somos os primeiros cristãos a pisar naquele lugar. E nós somos recebidos, né? Olha, a gente está debaixo de muita oração. Muita oração. Oração. Aquelas mulheres de burca, gente. Ontem, quando eu vi a coordenadora de burca, eu levei um susto, porque eu achava que ela só usava um pano na cabeça, mas ela apareceu de burca. Pra quem não sabe, a burca, ela só aparece os olhos, a mulher fica toda coberta. Por isso que nessas publicações a gente não pode expor o rosto dela. E o nijab é o véu. Então, assim, é muito diferente. E a gente tem que chegar, a gente não pode chegar chegando, mesmo no nome de Jesus. A gente acha que só porque nós somos embaixadores de Cristo, a gente pode chegar chegando. Não, gente, a gente tem que chegar com o maior respeito, né? Pela cultura, pelas pessoas. Jesus tem ensinado isso pra gente. E uma das palavras que, assim, eu vou falar, me marcou demais nessa viagem.
que Jesus tem me quebrado aos poucos, né? Desconstrói, mas uma coisa que ele me falou, foi o primeiro dia, lembra quando a gente leu Isaías? E ele falou assim, não é que não pensa outra palavra. Não queira entender nada, só obedeça. E ame esse povo como eu amo, com meu amor. Gente, isso quebrou. Então a gente tem que amar, né? Fazer o trabalho com amor, amar aquela gente e deixar o Espírito Santo se mover em nós. A gente não tem como abrir Bíblia, a gente não tem como tem que ser a carta pregar. Viva mesmo, Paulo Paulo fala, carta viva. E eles leem a gente, em todos os ângulos, tá? Por isso que a Inclusive gente na roupa. colocou a roupa. Isso aí. Por isso vocês vão Por tão isso vendo a a gente gente se adaptou. desesperada, né? Aqui, ó. Manga comprida, Blusa até... No deserto, calor, né, gente? Ó, manga comprida. Aqui na A gente cidade vai ter pode um pouco ser à assim, ó. vontade. Não mas podemos lá, ficar assim, ó. É, Você não, tem que botar um lenço. não pode. Não pode mostrar o braço, não pode mostrar as Nada. pernas e a gente tem que tampar o colo, ó. Eu não estou indecente, eu tô com uma gola V. Mas não Mas pode. lá não pode. Então a gente Aqui tem que só. botar um lenço aqui. E por respeito, né, a gente que chega até de lenço na cabeça, né, gente? em Vocês respeito. têm visto nas fotos a gente com lenço na E cabeça. Foi elas isso que ele arrumam a falou pra gente. você, né? O Sheik falou. Vocês nos respeitaram isso e aí. nós os respeitamos. Então, acho que foi lindo isso, né? Foi. Ontem, gente, foi demais. foi. Né? algo que eu observei quando a primeira vez quando a professora chegou e ela viu na porta, né, que a gente fez o aviso das portas, o nome das salas, dos ambientes com a menina traje. com o traje deles. Então ela veio entrando assim, ela Uau! porque ela ali eu entendi que identificou, já foi o Já elo, começou né? a- O Ela elo. ter percebido que nós estávamos ali para respeitar. É verdade. E Que a gente outra chegou- coisa uma coisa que tem marcado no devocional é que nós estamos levando a Cristo, mas ele na nossa visão, mas a gente tem visto, né, a Carol vai testemunhar que Cristo já chegou ali naqueles corações faz tempo, né? Nós estamos indo para colher ceifeiros, né? A colheita está E pronta. plantar numa nova geração, né? Verdade. Deus tem nos levado com refúgio para plantar numa nova geração, que é a educação infantil. E ontem a gente estava montando, né, o refúgio, né, arrumando tudo, e a gente ficou assim impressionado com a receptividade, né? O amor que a gente foi recebido, não foi? Foi. Chazinho, Onde que a gente conseguiu o seu shake, né? Tâmaras. Tâmaras Inclusive, shake. não só no refúgio. Eu mesmo foi uma quebra de paradigma, me moeu, porque eu achava que o árabe era muito diferente. E o Senhor me constrangeu, porque eu preciso tirar tudo, me despir do que eu acho. Desconstruir pra então ver eles de uma forma diferente. É verdade. E E o a sheik? família, nossa, a família do Sheik, pra quem não sabe, gente, Sheik não é um árabe rico, tá? É. Sheik, as pessoas pensam, né, no Brasil. O Sheik, ele é um líder religioso de um vilarejo, de uma comunidade, no caso, beduína no deserto, tá? Então, ele é um líder ali religioso, ele tem 2 esposas. E nós estávamos meio assim, né? Como que o Sheik vai, né, receber... Gente, eles estão tão agradecidos que até nos constrange, né? E ontem no Google Tradutor, né, o Sheik falou lá, e ele falava, depois traduziu, e assim, é emocionante. Eu chorei de ler o que o Sheik estava, né, dizendo, agradecendo que nós somos irmãos, que ele está muito feliz de estarmos lá para abençoar os filhos dele, que ele ama Jesus. O Sheik falou, glória a Deus. gente, eles são uma vila muçulmana. Ele falou, eu amo Jesus. Então assim, a gente está tendo tantas experiências lindas, né, de ver o agir de Deus. Jesus está agindo. Agora, se você quiser saber mais, como está o refúgio, as salas estão lindas, não estão maravilhosas. Vai ficar mais. as salas, o refúgio tá lindo, muito amor, muita mover de Deus. Então, quem quiser saber como que tá, acompanha no Instagram, @id Missões Id. Os meninos estão colocando um trabalho lá maravilhoso de vídeos, de curiosidade, de informação. Então, acompanhem, tá bom? Todos os vídeos, você vai estar vendo como vai ficar a escola, né? Como vai ser a inauguração. Então, tem muita coisa boa para acontecer, né? Então, eu quero deixar o nosso agradecimento aqui, principalmente para todos que estão orando, intercedendo por nós, pela obra de Deus aqui e ofertando também. Então, a gente quer deixar o nosso muito obrigado, que em árabe quer dizer Shukran! Deus te abençoe. Ai, vamos louvar o nosso hino, tema? Vamos lá. 1, 2, 3. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és.